Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos, conectados na fé, mais uma vez, para ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir: eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os filhos estão isentos dos impostos. Esta é a mensagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Aqui por esse canal Conectados na Fé, nós estamos todos os dias levando a palavra de Deus. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, ajudando cada vez mais na evangelização, e eu faço esse convite também a você para que juntos possamos levar a palavra de Deus, anunciar a boa nova e sermos missionários do amor. Que Deus abençoe. Do Evangelho então de São Mateus: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles os matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pegares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus está reunido na Galileia com seus discípulos, e lá mais uma vez ele anuncia aquilo que vai acontecer com ele. Ele vai ser morto, no terceiro dia ressuscitará. Jesus sempre anunciou e proclamou para os discípulos esta realidade. Jesus nunca escondeu isso deles, mostrando qual é o destino dele, qual é a realidade última que Jesus, o nosso Senhor, vai ter que realizar. E assim os discípulos, tristes por causa daquela notícia, sem entender o porquê daquilo tudo, aqui aparecendo esse sentimento no coração deles, né? Diante da realidade da morte, diante do sofrimento, é claro que todos nós ficamos tristes. Nós sabemos o quanto é dolorido o peso da morte na nossa realidade. Passamos agora por esses dias por uma tragédia tão grande, né? Aqui no nosso país, 62 pessoas que morreram nessa tragédia do avião de Cascavel até Vinhedo, no interior de São Paulo. Então nós sabemos a dureza disso, nós percebemos. Então aqui nós entendemos esse sentimento dos discípulos, porque eles amavam o nosso Senhor, amavam a Cristo Jesus e não queriam que ele passasse por essa realidade. Depois, quando eles vão para Cafarnaum, muda um pouquinho a conversa aqui na realidade do Evangelho. Por quê? Jesus agora vai ser questionado sobre a questão dos impostos. E aí, diante do templo, Pedro foi questionado se o mestre, o Jesus, pagava ou não o imposto no templo. Jesus, claro que pagava, e Pedro responde que sim. E aí, na hora que chega em casa, Jesus vai falar uma palavra com Pedro para ele entender o porquê desse pagamento, o porquê desses impostos, né? E aí Jesus faz essa comparação entre pagar impostos dos filhos ou dos estrangeiros. E aí, é claro, quem que deve pagar? E aí Pedro responde: dos estrangeiros. E Jesus vai então responder: então os filhos logo são livres, não precisam dessas realidades. E Jesus então cumpria os seus preceitos, pede para Pedro ir lá apanhar um primeiro peixe que ia aparecer e tirar a moeda e levar então para pagar os impostos. São duas realidades bem interessantes para mostrar que nós somos livres em Jesus. Aquele preço que Jesus vai ter que pagar na cruz, agora ele está mostrando numa simples realidade de um imposto, dizendo que ele é essa libertação, deixando todos nós livres para vivermos a graça do nosso Senhor, essa liberdade que foi nos roubada pelo pecado lá no paraíso. Então, meus irmãos, que nós possamos ser livres em Jesus Cristo, para podermos amá-lo cada vez mais e termos a certeza de que nele a nossa alegria será
plena. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela tua participação e que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.